Oi, pessoal! Então, essa é a nossa aula de número 17, sobre técnicas comportamentais, e a gente vai falar especificamente da treinamento de habilidades sociais, que é uma técnica muito utilizada, padrão ouro para alguns tipos de transtornos, que a gente vai falar assim aqui, mas também utilizada para prevenção de transtornos, em qualquer faixa etária. Vamos lá, vou abrir então aqui, a gente vai fazer uma aula guiada, como tem sido as nossas outras aulas, certo? Então, dentro aqui do nosso contexto, eu vou seguindo os tópicos dos slides, como tenho feito com as aulas anteriores. Bom, treinamento de habilidades sociais para pessoas, então aqui crianças, adolescentes, adultos e idosos, com ou sem problemas clínicos, e ou para familiares, pais ou em contextos de família e casal. Então, todos esses contextos podem acolher essa técnica comportamental, que é o treinamento de habilidades sociais. Então, os conceitos iniciais, tá? Para melhorar a compreensão, é importante citar e diferenciar três conceitos importantes. Então, o Delprete e a Delprete, que é um casal que trabalha com treinamento de habilidades sociais já desde a década de 80, diferencia, então, esses três conceitos fundamentais. Um, desempenho social, que se refere à emissão de um comportamento ou uma sequência de comportamentos em situação social. O outro é a habilidade social, que se refere à existência de diferentes classes comportamentais no repertório do indivíduo, né, para lidar de maneira adequada com as situações sociais, interpessoais. Então, é todas as maneiras como eu tenho a habilidade de lidar. E a competência social remete ao efeito do desempenho social nas situações vividas pela pessoa. Então, como que foi a reação externa, como que o ambiente reagiu àquele comportamento, certo? Então, a competência social, ela vai refletir se a escolha do comportamento no desempenho social foi adequado, certo? Então, dentre as minhas habilidades, eu escolhi, desempenhei ali uma habilidade que foi realmente bem acolhida pelo ambiente, ou seja, estava adequada, certo, pessoal? O Delprete e a Delprete, então, eles classificam em algumas habilidades sociais. Na literatura existem várias classificações, essa é uma das classificações mais utilizadas no Brasil e que, de fato, engloba muitas classificações, então, que a gente tem na literatura. Uma é a habilidade social de civilidade, tá? A habilidade social de civilidade é saber me colocar de uma forma educada socialmente. Cada sociedade vão ter os seus, as comunidades, enfim, vão ter os seus arranjos de educação, né? Educação social. E aí, por exemplo, dizer por favor, em que contexto dizer por favor, em que contexto agradecer, em que contexto se apresentar, como se apresentar. Isso é uma coisa muito importante no sentido de fazer com que as pessoas então te deem atenção. Cumprimentar, como cumprimentar e despedir-se, né? Então, cumprimentar, em que contexto eu vou dar 3 beijinhos, eu não vou dar beijinho, como é que se faz isso? No Brasil a gente utiliza os beijinhos, mas em outros contextos isso não é utilizado. Então, tudo isso vai falar de como o ambiente vai receber a minha presença ali, vai me ouvir ou não. Habilidades assertivas de direito e cidadania, né? Essa é uma das principais habilidades, ela está em quase todas as classificações, a questão da assertividade, né? Então, significa em manter a opinião, concordar ou discordar, fazer, aceitar e recusar pedidos, desculpar-se, admitir falhas, interagir com a autoridade, encerrar ou terminar relacionamentos, expressar desagrado,
pedir mudança de comportamento, pedir que alguém mude o comportamento ou lidar com crítica. Então, a questão principal das habilidades assertivas é a gente poder colocar a nossa opinião sem desqualificar o outro, sem ser agressivo e humilhar o outro, a opinião alheia, mesmo que seja contrária à minha, e não ser passivo, no sentido de eu não vou me colocar para que o outro não se sinta, de repente, mal com a minha opinião, né? Eu não vou falar o que eu penso, porque eu não sei como é que o outro vai lidar com isso, então aí um comportamento mais passivo, tá? Então aqui eu botei o conceito do trabalho de assertividade, que se refere à expressão direta, honesta e adequada dos sentimentos, acompanhados dos comportamentos correspondentes, né? Então, eu falar como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando e os comportamentos que eu estou fazendo ali afirmarem essa minha opinião. O comportamento assertivo, ele é ativo, transparente e é focado na solução e não no problema, né? Então, como eu me vejo naquele contexto. Ele não é ameaça, humilhação, nem viola o direito dos outros. Isso é o mais importante. Então, ser assertivo não é ser agressivo, não é eu falar o que eu penso desconsiderando o que você pensa. Certo? Além disso, gera uma sensação de bem-estar e de dever cumprido, pelo menos eu me coloquei, porque a passividade, em geral, dá uma sensação de fracasso, reforça o sentimento de fracasso. Embora não assegure ganhos, então eu posso até não ter a opinião das outras pessoas, pode ser até que as pessoas não concordem comigo, mas eu me coloquei o que eu penso. Habilidades de trabalho, habilidades sociais de trabalho, então, são aquelas habilidades utilizadas no contexto de equipes de trabalho, né? Então, por exemplo, saber coordenar grupos, falar em público, resolver problemas em conjunto ou sozinho, tomar decisões, mediar conflitos e ensinar. Então, dentro das habilidades de trabalho estão as habilidades educativas. Habilidades sociais de comunicação é fazer e responder perguntas, pedir e dar feedbacks, gratificar e elogiar, e iniciar, manter e terminar uma conversa, certo? Então, essas habilidades são muito utilizadas em contexto de família e em casal. Vários protocolos de treinamento de habilidades sociais de comunicação para casais são utilizados e estão aí disponíveis na literatura. Habilidade social de expressão de sentimentos positivos também, fazer e manter amigos, expressar solidariedade, cultivar o amor, né? Então, também são habilidades importantes de eu poder manifestar os meus sentimentos positivos em relação a alguém, que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. E por fim, as habilidades empáticas, que são fundamentais também, que são utilizadas como parafrasear, né? Então, repetir o que o outro disse, esforçar-se para entender os sentimentos dos outros, então mostrar que eu estou interessada, estou fazendo um esforço para entender como o outro está pensando e expressar interesse em apoiar. Né? Então, é realmente ser empático, é se colocar no lugar do outro. E aí tem um conceito aqui dos autores também sobre empatia, que empatia, então, é a capacidade de compreender e sentir o que alguém pensa e sente em uma situação demandada afetivamente. Tá? É uma situação de demanda afetiva, comunicando-lhe adequadamente tal compreensão e sentimento. Né? Então, eu poder tentar entender como o outro está se sentindo, quais são as necessidades do outro naquele contexto. O que é o treinamento de habilidades sociais? Então, uma vez entendendo as categorias das habilidades sociais, entendendo o conceito de habilidade social, o que é o treinamento de habilidade social? O treinamento de habilidade social, então, consiste em um treino mesmo, realizado através de algumas estratégias comportamentais que visa a melhora da competência social de uma pessoa. Então, a melhora da escolha do comportamento mais adequado e que será mais bem recebido pelo ambiente, pela comunidade em que eu estou inserido, pelo contexto em que eu estou inserido. Existem alguns protocolos que incluem técnicas, inclusive cognitivas, então a reestruturação cognitiva e a psicoeducação são técnicas que, em geral, compõem os protocolos de treinamento de habilidades sociais.
podem ser usados em contextos clínicos, educativos, organizacionais e comunitários. Então, como eu falei para vocês, ela não é uma técnica específica do contexto clínico para alguns diagnósticos, mas é muito utilizado para prevenção com crianças, com adolescentes, em contextos comunitários também para qualificar os diálogos em comunidades. Então, existem vários contextos interessantes em famílias, casais, organizações para qualificar então as habilidades de trabalho que eles podem estar sendo utilizados. Os objetivos do treinamento de habilidades sociais são favorecer a ampliação de um repertório comportamental para situações sociais, né? Então, que a pessoa tenha mais habilidades sociais disponíveis para a situação, para a cena, que ela possa escolher entre mais opções, melhorar o desempenho social, então fazer com que ela se comporte de uma forma mais adequada, né? Promover a competência social a partir da utilização de habilidades adaptadas para cada contexto e diminuir a ansiedade em situações sociais. Então, hoje já se sabe, existem alguns, inclusive artigos que trazem isso, que falam que mais ainda do que treinar as habilidades sociais e qualificar as habilidades sociais, o treinamento ele realmente é uma forma de diminuir a ansiedade em situações sociais. Então, ele é muito indicado para transtorno de ansiedade social, fobia social. Certo, pessoal? Então, às vezes é a primeira escolha, a escolha principal. Quando usar? Bom, mais importante, a gente saber que déficit em habilidade social geram dificuldades e conflitos interpessoais, pior qualidade de vida e diversos problemas psicológicos, tá? Isso já a literatura já traz e sabe-se que boas habilidades sociais consistem em fator de resiliência em situações adversas, certo? Então aqui pensando principalmente no desenvolvimento das habilidades sociais ainda na infância e na adolescência, né? A importância da gente estimular habilidades sociais competentes na infância e na adolescência. Então, o treinamento de habilidades sociais é indicado para problemas clínicos, e aí tem vários protocolos já validados, para fobia social, para o autismo. Então, hoje tem muitos estudos e muitas evidências do uso do THS para pessoas com transtorno autista, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de humor, com depressão ou transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline. E aí, hoje, a terapia comportamental dialética da Marsha Linehan tem, dentre as suas técnicas, a técnica de treinamento de habilidades. E dentro do treinamento de habilidades da terapia comportamental dialética está previsto treinamento de habilidades sociais. Pode ser útil para pessoas sem questões clínicas que desejam melhorar sua habilidade social em função das demandas pessoais e profissionais. Então, eu posso fazer grupos simplesmente para desenvolvimento de habilidades sociais, que não seja necessariamente focado na melhora clínica, é muito mais preventivo e de desenvolvimento. E eu posso fazer também para o desenvolvimento de habilidades em crianças saudáveis e adolescentes saudáveis, mais no sentido de prevenção mesmo e de melhora nas relações interpessoais dessas crianças, o que vai qualificar a sua reação, a sua resiliência diante de situações aversivas. Além disso, também é indicado para pais e familiares aprenderem a lidar com dificuldades emocionais de seus filhos, então como lidar na relação com os filhos, e isso quando o filho é criança, quando o filho é adolescente, em cada fase do desenvolvimento do filho, como lidar. Então, a questão do treinamento de pais é muito importante e às vezes faz parte do processo terapêutico da criança. Certo? E também pode ser desenvolvido numa escola, pode ser desenvolvido por uma equipe de professores, né? Então, não necessariamente está focado em uma criança específica, mas em uma faixa etária, né? Para os pais de uma turma. Então,
tem vários contextos que a gente pode estar aplicando. E o THS, eles podem ser utilizados para qualificar a comunicação de casal e família. Então, já existem protocolos que o Cavallo, inclusive, validou nos livros dele, de utilização da THS para a terapia de casal. É muito interessante para a habilidade de comunicação. Certo, pessoal? Vamos lá. Principais características do THS. Então, primeiro, podem se dar individualmente ou em grupo, né? Então, vocês vão ver, procurando na literatura, que tem vários protocolos em grupo. Individualmente, a gente utiliza mais quando são casos clínicos, né? E que a gente precisa, de fato, às vezes, de um contexto mais individual, em que a pessoa não vai conseguir se expor em grupo, ela não vai conseguir fazer as atividades em grupo, porque a presença do grupo já é uma condição adversa muito grande, né? Então, a individualidade nesse caso é importante. Mas a maioria dos treinamentos de habilidades sociais, eles são feitos para grupos, até no sentido de ser mais econômico, né? De pensando no sistema de saúde pública, né? Em contextos de escola, de organizações. Então, a maioria dos treinamentos são grupais. Em grupos pequenos, normalmente, não grupos muito grandes, para que todo mundo tenha a possibilidade de fazer os ensaios. Podem compor um plano de trabalho clínico, fazer parte de um programa de prevenção em escolas, em unidade de saúde, como a gente já falou, e o desenvolvimento de lideranças em empresas, o desenvolvimento de habilidades dos funcionários, dos colaboradores de uma empresa. Na terapia comportamental dialética, também já falei sobre isso, né? Realiza-se o THS com o paciente de transtorno borderline e seus familiares, ampliando o manejo de suas situações aversivas. Então, dentre as técnicas da Marsha Linehan, o treinamento de habilidades dos familiares também está incluído. Como lidar com a desregulação emocional, a compreensão da desregulação emocional, né? Então, como que esse familiar pode fazer para que não se acentue na hora aqueles sentimentos, mas sim que a gente consiga acalmar o cliente sem invalidar aquele comportamento negativo. Na orientação de pais também pode ser uma boa alternativa para encorajá-los a adotar novos comportamentos com seus filhos. Principais etapas do THS, então, primeiro a avaliação, então, todo o treinamento começa com o processo de avaliação, avaliar o indivíduo detectando suas dificuldades, né? Eu posso utilizar, então, escalas ou entrevistas, ou recurso de observação direta mesmo, né? Que o cliente mostra ali uma situação, uma cena, né, que ele viveu, que ele ensaie ali para mim, encene ali para mim, né, aquela cena, aquela situação, e que a gente possa então enxergar ali como ele lida naquela situação que de repente não é uma forma muito habilidosa e não tem uma boa resposta ambiental. Então, na avaliação a gente avalia muito como é que é a resposta do ambiente, ou se existe uma consequência positiva ou uma consequência negativa, né? E como que o cliente, então, o que ele enxerga do ambiente quando ele se comporta daquela maneira, se ele consegue perceber as evidências, os reforços negativos, certo? Então, a ideia aqui é identificar déficits e reações emocionais disfuncionais que influenciam no comportamento. Então, ali desde a forma como ele faz a escolha da habilidade social, que fatores no ambiente social eu acabo fazendo aquela escolha, né? Por que eu faço aquela escolha naquele ambiente social, né? E como eu vejo as consequências daquele meu comportamento. Então, após a avaliação ela pode se dar ao terapeuta fazendo, aplicando uma escala, mas em geral, ao final, existe uma conversa com o cliente, onde a gente apresenta, então, o resultado dessa avaliação e um cronograma de atividades, que a gente chama de definição de temas das sessões, né? Então, essa é a segunda etapa do THS, onde a gente vai mais ou menos definir com o cliente, já vai ter definido, vai apresentar para ele, ver se ele concorda, e motivá-lo para ingressar nesse processo, né? É muito importante que o cliente entenda o processo, então a questão da psicoeducação aí entra, né? Que o cliente entenda o processo em que ele está se inserindo, quanto é importante ele se comprometer, mas também que ele se motive vendo que ali há uma grande possibilidade dele encontrar
resultados interessantes para aquilo que está incomodando. Então, organiza-se um cronograma com temas a serem desenvolvidos para cada sessão, né? Às vezes, isso já vem na primeira sessão, a gente já vem com isso pronto, existe um protocolo, né? Então, se é um grupo em que eu já fiz uma avaliação individual, já formei esse grupo, na primeira sessão eu já entro ali apresentando o cronograma de atividades, certo? Motivando o grupo e falando de como eles vão ter que se comprometer, certo? O terceiro, então, são as combinações do trabalho com cliente, psicoeducação, né? E aí aqui significa muito educar o cliente sobre as habilidades sociais e sobre o treinamento de habilidades sociais, o que são as habilidades sociais, explicar o quanto que elas estão, daqui a pouco, atrapalhando as interações sociais do cliente, né? Então, para ele poder perceber que ao agir sobre a habilidade social, ao ampliar o repertório de habilidade social, ele pode ter um ganho importante de interação interpessoal. Quarto, pactuar a realização de tarefas de casa. Então, é muito importante, já desde o início, a gente pactuar com o cliente que ele vá fazer as tarefas de casa e todas as sessões vai ter uma tarefa de casa. E aqui no treinamento de habilidades sociais, isso é super importante. A tarefa de casa, basicamente, são atividades de exposição, né? Então, em geral, a gente vai avaliando a cada sessão, se for um treinamento individual, no contexto clínico, a gente avalia com o cliente ali a tarefa de casa, fazendo uma hierarquia, de repente, de situações adversas, né? Partindo da menos aversiva até a mais aversiva, como a gente faz a hierarquia lá na dessensibilização sistemática e no processo de exposição mesmo, certo? Então, aqui, então, a gente faz essa construção da tarefa de casa, que na verdade é uma exposição utilizando, então, a habilidade social aprendida na sessão. Então, eu vou me expor às cenas do cotidiano que vão me favorecer a utilização da habilidade aprendida na sessão, certo? Então, é a prática da habilidade no dia a dia. Pactuar a realização, então, e, por fim, o quinto ponto essencial é reforçar a autoconfiança, né? Então, além de realizar as técnicas na sessão, de aplicar em casa, de motivar o cliente, de psicoeducar, eu tenho que reforçar a autoconfiança, né? Então, dar feedback positivo, reforçar quando o cliente faz a atividade corretamente, ressaltar quando isso aconteceu no ambiente social. Então, quando o cliente traz a tarefa de casa, ele explica como ele fez, ele fala como foi a reação do ambiente, a gente poder, então, dar um feedback positivo ou dar uma recompensa mesmo. Em grupo, a gente utiliza ganhar bombom ou pode estabelecer uma metodologia, assim, de ganhar uma bolinha verde, quem tem mais bolinhas verdes, enfim, a gente pode escolher uma metodologia de reforço que vai ter um significado naquele grupo, certo? Então, isso é bem interessante para o cliente ir querendo, para os clientes, né, irem querendo aderir às técnicas em casa, tá? E uma outra forma de reforçar é a autorrecompensa, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, as principais técnicas utilizadas, a gente falou psicoeducação, né? Então, ensinar sobre os conceitos de THS, processo de THS, fundamental. A gente sempre vai usar psicoeducação. É uma técnica cognitiva? Sim, é uma técnica cognitiva. Como a gente falou, a maioria dos protocolos, eles vão usar algumas técnicas cognitivas também. Mas a psicoeducação é essencial no sentido do cliente entender quando a gente pensa em THS por um terapeuta cognitivo comportamental. Ensaio comportamental. O que é isso? Simular cenas problemáticas com o objetivo de ensaiar formas alternativas de se comportar, certo? Então, o objetivo aqui é, de fato, fazer o ensaio de uma situação problemática, como eu me comportei e como eu poderia me comportar. Aqui, se for em grupo, a gente pode propor que o grupo dê sugestões de como poderia se comportar, ou o próprio terapeuta traz essa sugestão e o cliente ele ensaia e ele faz de novo,
se colocando na mesma situação e se comportando de uma forma diferente. Instrução. Então, explicações sobre comportamentos sociais, verbais e não verbais, adequados a cada situação. Então, poder identificar na cultura local. Então, aqui é muito importante aspectos socioculturais, né? E ali, junto com o cliente, aí o terapeuta precisa estar muito integrado com a cultura local, né? E com a cultura dos locais onde aquele cliente está inserido, né? E aí, e trazendo para ele o que são comportamentos verbais e comportamentos não verbais, o sorriso, o olhar no olho, né? O manejo, né? O movimento de cabeça, o quanto que essas coisas favorecem a interação social. Né? Então, a gente fala muito disso na instrução. A gente, então, ensina, a gente mostra, explica comportamentos sociais habilidosos. Modelação. Expor o indivíduo a um modelo habilidoso. Então, o que seria isso? Ou o próprio terapeuta encena. Então, o cliente mostra a cena problemática, o terapeuta se coloca, então, naquela relação como se fosse o cliente e ele encena a situação produzindo um outro comportamento, né? Desenvolvendo um outro comportamento ali e mostrando como aquele comportamento pode ter um desfecho mais positivo, um julgamento mais positivo do ambiente, ou seja, demonstrar uma competência social mais favorável, certo? Então, pode ser tanto o terapeuta fazer esse modelo e depois o cliente repete, tentando fazer a mesma coisa, mostrando, e aí a gente reforça, mostrando para ele que ele consegue fazer, né? E não é só o terapeuta que faz porque é terapeuta. Ou a gente pode pegar um outro membro do grupo, né? Caso for grupal, outra pessoa do grupo encenar de outra forma, né? Trazendo um outro comportamento e um comportamento mais habilidoso, um comportamento mais sofisticado, que possa então trazer uma ampliação de repertório. E depois o cliente tenta repetir e às vezes ele vai tentar 1, 2, 3 vezes até ele se sentir satisfeito com o desempenho dele, certo? Então, o ensaio aqui, a repetição do comportamento, o treino é importante, certo? Então, a modelação seria isso, ter um modelo executando o comportamento de uma forma diferente. Dinâmicas ou vivências grupais, então, propor dinâmicas que favoreçam a discussão de alguma temática relacionada a uma das habilidades sociais, né? Então, em que o cliente, no grupo ali mesmo, tem que se expor a situações utilizando uma habilidade social, né? Então, naquele contexto, ele pratica uma habilidade social, então, também é uma metodologia para que ele, então, comece a confiar mais no seu potencial, porque naquele contexto ele conseguiu fazer. Que mais? Retroalimentação e reforço. Então, muito importante aqui dar o feedback. Então, a gente já falou um pouco nisso. Então, dar feedback positivos, verbais e não verbais. Legal, tá indo bem, super bom. Né? Então, poder dar esse retorno diante do comportamento social adequado. Em ensaios comportamentais em sessão, né, no relato de cenas da vida cotidiana que funcionaram, que o cliente tentou, que o cliente viu ali uma reação diferente das pessoas, né? E aqui a questão da autorrecompensa. Então, estimular que o cliente, que o próprio indivíduo, diga ou faça algo agradável quando ele faz um comportamento habilidoso, né? Então, ele se dá uma recompensa. Eu consegui fazer, ele faz alguma coisa agradável para ele, para fortalecer, para reforçar, então, aquele comportamento positivo, aquele comportamento habilidoso que ele teve. A reestruturação cognitiva, então veja aqui que entre as técnicas, essa técnica é uma técnica cognitiva, mas que em geral, na maioria dos protocolos cognitivo-comportamentais, ela vai aparecer, né? E ela é usada para auxiliar o cliente a ampliar seus pensamentos sobre as cenas problemáticas, né? Então ele entender que a forma como ele interpreta a situação vai interferir na habilidade que ele vai escolher. Então aqui a gente vai trabalhar os pensamentos dele na cena para que ele, então, escolha ali, dentro do seu repertório de habilidades, um comportamento que seja mais adequado, certo? Mudando o pensamento, botando uma alternativa de pensamento. Bem, pessoal?
Relaxamento, então, ensinar o cliente técnicas de relaxamento e aplicá-las na sessão de forma que o mesmo consiga manejar sua ansiedade. Então, ensinar as técnicas de relaxamento, de respiração diafragmática, a própria técnica de tensão muscular, né? Então, técnicas de relaxamento que ele pode utilizar antes de se testar numa situação, né? Então, por exemplo, vou fazer uma apresentação em público, né? Vou tentar apresentar de uma maneira mais habilidosa, né? Adotando os comportamentos aprendidos, então para eu ficar mais tranquila, eu vou fazer um relaxamento antes, né? Então pode-se ensinar isso para o cliente. E as tarefas de casa, que consiste em combinar atividades a serem realizadas ao longo da semana, e aqui basicamente são exposições, né? Então, se expor em ambientes sociais, em situações sociais e aplicar as habilidades aprendidas. Certo, pessoal? Então, esse é basicamente um plano de treinamento de habilidades sociais. Existem, eu coloquei algumas referências aqui importantes. Vou colocar ali junto com essa aula alguns artigos em que vocês vão ler e vão conseguir entender um pouco melhor dessa metodologia do treinamento de habilidades sociais. Existem protocolos prontos, que bom, dependendo da temática, é só a gente aplicar, né? Claro, fazendo algumas adequações ao contexto, as pessoas ali que eu estou aplicando, né? E existe a possibilidade de eu incluir o treinamento de habilidades sociais em um contexto clínico, em um plano de tratamento, certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos então na próxima aula.